Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Começa o jogo. O Corinthians tem a melhor defesa da liga. Meteu ali pela direita. Procurou alguém ali na frente. Lá vem a bola. Chegou cortando na hora H. Lançamento longo para o ataque. Teremos arremesso lateral. Mandou ela para frente. E ele consegue o desarme. O Corinthians dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Marinho! Defesaça do goleiro. Os times estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Ninguém segura, chutou! Bateu! Gol! Ele caprichou demais nesta bola, foi um lindo gol. Começaram muito bem hoje. Kaká fez a ligação com o ataque. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Lançamento por entre a defesa. Chegou bem, recuperou a bola. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Belo drible, enganou a marcação. Recebeu em condições de avançar. Lá vem a bomba. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Desarmou o adversário e saiu com ela. Teremos arremesso lateral. Olha aí, outro escanteio. Defesaça! Bola para o meio da área. Yuri Alberto. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Matheus Ferraz está de volta ao time titular depois de algum tempo. Passe pelo alto. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Mandou um balão lá pra frente.
Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Matheus Ferraz. O Corinthians está mandando no jogo. Parece que o segundo gol é questão de tempo. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Ramon. Kaká. Luan Cândido. Natan. Que passe açucarado. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. João Pedro. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. 1-0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0-0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Matheus Ferraz. O Vitória recebeu muitas críticas depois da partida anterior, principalmente pelas escolhas táticas do técnico. A gente já sabe o que o cara vai falar na entrevista coletiva. Que o futebol é isso, que a arbitragem é aquilo, que os meus números foram esses e tal. Mas ele errou, né? Mandou lá pro ataque. Recebeu em boa posição. Vem a batida. Essa assustou, hein? Quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Tentou o passe. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Kaká. Jogou a bola lá pra frente. A metida de bola pra frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Bola enfiada pelo... A batida! Gol! Deram um presente para ele, só tinha que agradecer. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. A metida de bola. Marinho. E ele perdeu o domínio da bola. Vem a batida. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Salvou o goleiro. Olha a chance. Chegou na hora certa. O time conseguiu o contra-ataque. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Marinho. Natan. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chegou firme e acabou cometendo a falta.
Bola enfiada entre a marcação. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo. Ih, que lugar de perder a bola! A equipe ganha um lateral. O Corinthians colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Preparou o chute! Gol! O time desempata de novo. Um foguete assim não dá para o goleiro segurar. Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute. Que bomba, que gol! Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol? Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. E o time passa a comandar o placar. A mesma raça que tiveram para passar à frente vão precisar para segurar o placar. O Corinthians está conquistando um belo resultado. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Saiu pela lateral. Estamos por conta do juiz. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Está em boa posição. Acabou o jogo. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Algum comentário sobre a partida de hoje? Deu tudo certo. Foi planejado lá na prancheta, aconteceu dentro de campo. Rapaziada, é o seguinte, estamos no último dia da janela de transferências e eu fiz diferente esse episódio. Primeiro eu joguei o jogo contra o Vitória. Inclusive, estamos na liderança do Campeonato Brasileiro por 2 pontos. 44 pontos, nós não caímos. Se a gente perder todas as partidas agora, a gente não cai. Isso eu tenho quase certeza, tá? Mas a tabela tá muito complicada, ó. Tem time com 30 pontos que tá brigando pra não cair, cara. Só pra vocês terem noção. E eu já tenho 44. Enfim. Temos negociações. Vamos ver algumas negociações. Temos Memphis Depay. O representante do jogador voltou para oferecer seus termos. Eles estão exigindo uma inclusão, uma cláusula de bônus por atuação e mais 5 milhões de salário, ou seja, aumentar o salário dele e ele receber 25.800 a cada vez que ele joga. Melhor a gente ficar com ele do jeito que tá, cara. Fica do jeito que tá. Quando der acabar o contrato dele, acabou, entendeu? Bem melhor. E temos respostas. John Kennedy, os termos foram finalizados, aceitaram, e o Florenzi também foram finalizados, aceitaram também. Então a gente tem esses 2 jogadores. Vamos pular 1 hora só. Por que vamos pular 1 hora só? Porque de 1 em 1 hora a gente faz a janela funcionar. E recebemos, ó, tá funcionando, vieram proposta. Memphis Depay recebe proposta do Manchester United. Já jogou lá, né? 229, mas eu acho que o John Kennedy, essa temporada não, rapaziada. Essa temporada eu não vendo Memphis. A próxima eu posso até vender se eu contratar alguém muito, tá ligado? Muito pica. Mas essa não dá. Mais 1 horinha. 10 horas. Faltando pra acabar.
Vamos lá, mais 10 horinhas. 9 horas. E chega propostas. Propostas na mesa. Vamos lá. Quem chegou foi pro Hugo Souza. Forest quer comprar o Hugo Souza, quase 10 milhões a mais do que ele vale, mano. Só que o Hugo Souza, cara, deixa muito time que é o Hugo Souza, mas eu não vendo o Hugo Souza, tá? Ele tá Premier League, a Premier League tá de olho no Hugo Souza. Vamos ver aqui rapidinho. Nossa, times grandes estão atrás do Memphis, ninguém atrás do Yuri. Nossa, ninguém atrás do Labiá. Carrilho, Leverkusen. Quero, Carrilho. Mateuzinho, tem time atrás do Mateuzinho, mano. Pedro Milan também tem time atrás. O Choca, tem o Al-Shabaab. O Hugo tem bastante. Felipe Longo tem bastante time. E a Ajax Sporting tá monitorando também o João Ricardo. Vamos para 8 horas de janela. Vamos ver. Não chega pra ninguém. Efeito jogador fiel. O Breno Bidon fala sobre companheiro de time Labiade. Ele tem o poder de mudar o jogo quando está em campo. É uma parte essencial do time. Labiá, ele jogou bem. Vamos falar a verdade. Eu vou ver ele titular no último jogo. Ele joga bem. Só que, cara, a gente quer ganhar Libertadores ano que vem. Então, não faz sentido ficar com ele. Matheus Pereira. Nossa mentalidade tem melhorado muito. Tá disputando título brasileiro, né? 6 horas. Cara, não tem chegado proposta. O time é tudo pra mim. Jeff Lingard é o nosso atual titular. O Solari jogou bem essa partida. Jogou muito bem. Errou um gol na cara. Mas é bom jogador. E chega a proposta, oferta por Hugo Souza. De novo, Hugo Souza, mano. Hugo Souza tá sendo 22 milhões do Sassuolo. Os caras estão querendo pagar no Hugo Souza, mano. Mas eu não vou vender o Hugo Souza. Não vou vender o Hugo Souza, cara. O Hugo Souza não está às vendas. Vamos pular a próxima hora. 4 horas para encerrar a janela. Vamos ver. Caraca, os caras tá falando bem do Labiá, mano. João Ricardo, Breno Bidon, os caras estão falando bem do Zacaria, mano. Do Zaca. Os caras estão falando bem do Zaca, mano. Efeito criador, Felipe Longo fala sobre João Ricardo. Pô, o João Ricardo deve ter a oferta por Memphis, cara. Coloquei errado aqui. Oferta por Memphis. Nossa, tá chegando oferta pra jogador grande. Newcastle, 229. Os caras estão oferecendo bastante. O Milan e o Atlético de Madrid também estão de olho. Mas nessa temporada não faz sentido vender o Memphis, cara. 29 gols em 32 jogos. E 4 assistências. Ele participa mais de gol do que joga. Só pra você ter noção. E o Mateuzinho recebeu proposta. Proposta do São Paulo, rapaziada. Do São Paulo. Maior que o valor de mercado dele. Cara, mas no São Paulo não vendo, mano. Se fosse o Al-Ali, o Aldo Rail, mas no São Paulo eu não vou vender o Mateuzinho pro São Paulo não, mano. Não vou vender pro São Paulo. O São Paulo tá precisando de lateral, né? Tem o Lucas Ramon, o Cedric, que é o Mateuzinho. A gente não vende o Mateuzinho pro São Paulo, cara. Reforçar o nosso rival assim, complicado. Vamos lá, última hora da janela, próximo acabou. Vamos ver se chega a proposta. Não chegou proposta pra ninguém, então, rapaziada, olhem o time. Esse é o time que vai até o final do ano. Eu vou até pedir desculpa pro menino que eu fechei, né? O John Kennedy, o Florenzi, mas, cara, só ano que vem. Esse ano a gente não fecha com ninguém. O time é esse. O time é esse aqui, rapaziada. Esse é o time, entendeu? E é isso, cara. É os jogadores que eu tenho, que eu vou contar com eles até o final da temporada, tá? Até o final da temporada são esses os caras que eu vou contar. O Breno Bidon aumentou de overall, cara. Que legal.
O André Luiz aumentou um só, né, mano? Bom. E aí vamos pular dessa última hora. Vamos ser encerrados. Tá? Acabou a janela, agora só ano que vem. Ou seja, a partir daqui, o que a gente monta é pro ano que vem, tá, rapaziada? Não é pra este ano. Inclusive já temos negociações rolando. Gustavo Henrique recebeu a proposta do Al Rail do Catar. Vamos fazer uma nova análise de elenco pro ano que vem, rapaziada. Vamos lá, Memphis Depay. Eu vou continuar com o Memphis Depay, a não ser que ele receba uma proposta extraordinária e eu contrate um jogador extraordinário, tá? Yuri Alberto, vou negociar. Já falou que quer sair, não faz sentido continuar, vai sair. Guinegão não tem jogado, cara, pelo Barcelona, mas aumentou o overall dele. Esse ano, né, no final do ano ele volta, em janeiro ele tá no nosso time novamente, vai integrar o elenco, vai ser bom para, né, desenvolver o Guinegão. Thiago Palacios e Dieguinho. Thiago Palacios é muito barato, mas é o titular da posição. Dieguinho é um jogador que vale a pena a gente emprestar pro ano que vem, e a gente atrás de um ponta direita, tá bom? Ponta esquerda temos Solari, que a gente jogou pouco com ele, né? Mas é um bom jogador, não ganha bônus nem nada, é um bom jogador o Solari, ponta esquerda. E o ponta esquerda titular hoje, Jesse Lingard. Cara, por mim eu mantenho o Lingard e o Solari na ponta esquerda. A gente vai precisar de ir atrás de um ponta direita, tá? E meio atacante, porque a gente tem Rodrigo Garro, que joga bem pra caramba, e tem Zacaria Labiá, que, pô, por mais que o time fala bem do cara, não é, entendeu? Não é, rapaziada. Ah, mas tem o Breno Bidon, mas, cara, eu quero jogar com o Breno Bidon de meia de ligação, tá bom? Então, como meia de ligação, temos Christian Medina, Breno Bidon, André Carrillo, Matheus Pereira. Vai voltar o Bahia, que eu quero. Bahia volta no final do ano? Volta no final do ano. Eu quero pôr o Bahia pra jogar e eu vou negociar André Luiz, tá? Moleque da base, principalmente pra Europa. Chegou proposta da Europa, a gente negocia. Outro que é interessante de negociar seria o Ranieri. Mas o Ranieri, cara, ele é um coringa. Ele vale a pena manter no elenco por ser um coringa e ser o único volante do time, né? Mateuzinho, tá sendo muito monitorado. Se chegar uma proposta justa pelo Mateuzinho, eu negocio. De Plácido, reserva, né? Para uma Libertadores ele vai ser muito, muito importante, tá? Temos, João Vitor Jacaré. O Jacaré, cara, ele é crescimento, tá aqui no time, mas assim, o Jacaré é venda, empréstimo, o que der. E o Pedro Milan, que a gente não renovou com ele, a gente tá doido pra vender o cara e não tem ninguém de olho no cara pra comprar o cara. Complicado, vai sair de graça. A gente não renovou com o Pedro Milan. Matheus Bidu, que vem, cresceu de overall, fica, na minha opinião. E temos Fabrício Angeleri. Angeleri, cara, assim, se chegar a proposta, eu quero que seja justa, tá? Gabriel, aí temos 3 zagueiros, né? Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Cara, Libertadores, o Gabriel Paulista, eu emprestaria o Choca. Eu negocio sim o Gustavo Henrique, mas, cara, por mais, ele vale 12, vamos pedir 11. E eu ficaria com o Gabriel Paulista, tá? O João Ricardo, a gente também negocia. Felipe Longo fica, Matheus Roger volta no final do ano. E eis a questão, agora é a montagem de elenco, o que eu imagino pro ano que vem. Vamos lá, um centroavante, tá? Um ponta direita, um meia atacante, meia de ligação pra mim não precisa, um lateral direito, um lateral esquerdo, porque o Angeleri só vai decair de overall, e muito zagueiro. A gente vai precisar de zagueiro canhoto, a gente vai precisar de zagueiro destro, tá bom? A gente vai precisar de zagueiro. O zagueiro a gente vai precisar legal. A gente tem o Barbosa, tá emprestado, é uma opção. Tem a opção de compra, foi incluída 12 milhões com 8 milhões de salário. Ele ganha 6 milhões de salário. A gente pode ver quando acabar e tentar contratar ele por um salário mais, né,
A compra dele tá barata até, mas o salário tá caro. Jogadores que eu quero contratar, que eu acho interessante: Alexandre Ribeiro, do Lille. Lucas Veríssimo tá no Santos, mas é bom jogador, eu gosto. Tem alguns, né? O Denayer tá livre no mercado, rapaziada. Murilo, mano, eu fecharia Murilo e Denayer, seria minha dupla titular. Aí Gabriel Paulista, e eu tentaria o Barbosa pra ser o reserva do Gabriel Paulista, entendeu? Ou Robert Renan. Por mim eu fecharia assim, tá, rapaziada? Por mim eu fecharia assim. Aí lateral direito, mano, a gente tem tantos lateral direito, mas eu gostei da ideia do Florenzi e do De Siglio, tá? Eu gostei da ideia desses dois aqui. Lateral esquerdo, se eu fosse fechar com um, cara, tem Juan Bernard, tá livre no mercado, mas o Guilherme Arana, interessante, bom, tá? Tem muitos jogadores do Cuiabano, é legal. Meias, a gente não precisa, a gente precisaria de ponta direita. Tem Eric Lamela, tá livre no mercado, né? Mas sem o Eric Lamela, mano, do João Cruz pra cima, ó, tudo opção. Eu gosto muito do Benjamin Hollister. Benjamin Hollister, eu gosto, tá? Gosto muito de Benjamin Hollister. Tem o Dybala, né? Meu Dybala, esquece, rapaziada. E o centroavante é naquelas: John Kennedy, Roger Guedes e o Origi, que tá livre no mercado, tá, rapaziada? Bom, vou encerrar o episódio por aqui. Rapaziada, fiquem com Deus. Próximo episódio é só sequência de Campeonato Brasileiro, tá? Próximo episódio eu não vou falar nada. Eu vou tentar fazer eu vou fazer 2 jogos por episódio, tá? E o que a gente for vendo com o elenco, negociando o elenco lá pro final do campeonato. Agora a gente foca no campeonato, tá? A gente vai focar no campeonato. Próximo episódio é Atlético Paranaense e Mirassol. Depois, ó, Bahia e Remo. Aí o Derby, tá? Galo. A gente vai fazer 2 jogos por episódio. E quando chegar já pra cá, pro finalzinho, que a gente volta a negociar o time pro ano que vem, tá, rapaziada? É isso. Falou pra vocês. É nóis, rapaziada.